Alô, amigos e amigas, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. E mês de setembro está aí, daqui a pouco estaremos na primavera, né? E o tempo começa a melhorar um pouco, depois desse período de inverno muito úmido, muito chuvoso, que vem se estendendo por aqui, trazendo muitos problemas. Aliás, nessa semana eu gostaria até, porque a gente critica muito e também elogia. Então nós vamos elogiar, eu quero elogiar aqui. Meu filho teve um problema essa semana aí passada, com a perna e tal, está tudo tranquilo, e precisamos nos satisfazer com o tratamento da UPA lá do Sarandi, lá perto do Triângulo da Assis Brasileia, a unidade de pronto atendimento UPA. Eu nunca tinha ido numa UPA dessa, mas olha aqui, parabéns à UPA ali do Triângulo da Assis Brasil, competentes, rápidos, eficientes, realmente funciona como um mini hospital e muito competente. Parabéns aí à UPA, também como o Hospital Vila Nova. Como ele não tinha outro hospital para fazer exame, ele foi lá no Vila Nova. O Hospital Vila Nova está com uma nova administração, também parabéns, muito eficiente os serviços, e eu acho isso que é importante, que nós temos que ter a área, o setor público, por exemplo, como são o caso desses hospitais, que sejam eficientes, que tenham como prestar um bom serviço para a comunidade, principalmente tratando-se de hospital, de área de saúde, porque recebem pessoas já muito fragilizadas pelas doenças. E aqui no Rio Grande do Sul o problema todo é o seguinte, no inverno, né, nós temos essa umidade muito grande que afeta o aparelho respiratório, não só de jovens, mas de crianças e sobretudo de adultos. E numa área em que fecham muitas empresas, fecham hospitais e não abrem novos hospitais, realmente fica muito difícil. A população envelhecendo, tendo esses problemas, acaba fazendo que haja uma pressão muito forte nas ofertas de leitos e de atendimento nos hospitais. Parabéns, então, à UPA lá da Assis Brasil, parabéns ao Hospital Vila Nova, que está com uma nova administração e realmente mostrando a que veio. Bom, nós vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana com um espaço sobre contabilidade, naquele espaço chamado Conversando sobre Contabilidade. Bom, e nesse espaço, Salésio D'Agostinho, que bom tê-lo aqui novamente, Salésio. Eu sabe que o prazer é nosso sempre, né? Parabéns, sempre esse espaço está sendo cada vez mais consagrado, né? Sobretudo o pessoal que estuda contabilidade, né? Que não ouve essas coisas, esses ensinamentos em outro lugar. Pelo menos esse é um dos nossos objetivos, é esse, transmitir aos alunos, aos profissionais, matérias que envolvem a técnica, que envolvem a teoria da contabilidade. Perfeito. Bom, o nosso assunto de hoje é tratamento contábil para quem não paga o que deve. E aí? O cara não pagou o que deve, qual é o tratamento contábil que ele merece? Sim, você sabe que os atos de gestão, né, são relatados, são informados nas demonstrações contábeis e nós temos o nosso ativo e o ativo identifica tudo aquilo que nós temos, né, e que podem ser transformados em dinheiro. Então a pergunta que se diz é a seguinte: se ativo são coisas que eu tenho e que posso transformar em dinheiro, como é que fica a situação dos valores que nós temos a receber e essas pessoas não pagam? Essas pessoas simplesmente estão inadimplentes, ou seja, caloteiros. Como é que fica o tratamento dos caloteiros na contabilidade? Ora, o Código Civil ele é muito claro quando estabelece essa matéria. Então, o Código Civil, lá no seu artigo 187, né, no seu inciso 4º, diz o seguinte: os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização. Olha só, os créditos serão considerados de conformidade com os presumíveis valor de realização, não levando em conta os prescritos e os de difícil liquidação. Muito bem, então eu não posso levar em conta aqueles créditos de difícil liquidação. O Conselho Federal de Contabilidade baixa a sua resolução, que é a resolução 1418, que diz o seguinte: quando houver incerteza sobre o recebimento do valor a receber de clientes, deve fazer uma estimativa da perda. Então vocês verificam que tanto o Conselho Federal de Contabilidade quanto o Código Civil, ele não é positivo. Ele não estabelece, ele diz que deve fazer uma estimativa da perda, Conselho Federal. E o outro diz o seguinte:
o de difícil liquidação não podem ser levados em consideração. Mas como o Estado, como a contabilidade, ela não trata de assuntos subjetivos, ela tem que ser positivo. Então, o que é que fez o Estado? Então, baixou uma lei e disse o seguinte, porque os contadores, quando ratificam as demonstrações contábeis, tem que ter segurança naquilo que ele está fazendo. O Estado não pode deixar que o contador tenha liberdade de dizer, esse é de difícil liquidação. O Estado tem que definir. Então, a Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, disse o seguinte, valores a receber vencidos, quer dizer, os valores a receber vencidos a partir de 7 de 10 de 2014, decorrente da atividade da pessoa jurídica. Dizem, quando eu vendo sem garantias, de valor até 15 mil por operação, vencidos há mais de 6 meses, não é ativo. Se eu vendo para alguém e essa pessoa não paga e está vencido há mais de 6 meses, até 15 mil por operação não pode ser considerado ativo. Muito bem. De 15 a 100 mil depois de 12 meses. Então, 15 mil. 6 primeiros após 6 meses, de 15 a 100 depois de 12 meses. E mais de 100, mais de 12 meses com processo judicial de cobrança. Então vejam só, se você que tem a sua carteira de cliente e o contador tem que estar muito preocupado com isso, porque envolve a responsabilidade pela informação prestada, senão ele pode ter problemas, inclusive, falsidade ideológica. Então, toda carteira que tem títulos vencidos há mais de 6 meses com valor inferior a 15 mil, lança-se como despesa, não é mais ativo. De 15 a 100 mil, depois de 12 meses, lança-se como despesa. E mais de 100 mil, lança-se como despesa se tiver processo judicial. E aquelas vendas com garantias, aí é depois de 24 meses que nós podemos baixar. Ou seja, até 50 mil, sem nenhum processo judicial, depois mais de 50 mil tem que ter processo judicial. E a lei ainda define como devem ser feitos os registros contábeis, Silvio. Diz o seguinte, a primeira hipótese, sem garantia, até 15 mil, a pessoa que deve sai da carteira, sai do ativo. Mais de 15 mil, já não sai mais do ativo. Nós temos que colocar uma conta de retificação. Essa retificação seria, nós teríamos o quê? Perda estimadas por títulos não recebidos. Para que esta informação o contador possa depois fazer as análises técnicas e saber sobre aquela carteira, eu tenho tantos mil de valores acima de 15 mil reais que eu não recebi e está vencido há mais de 12 meses. Porque isso são elementos técnicos importantíssimos para que se faça uma análise financeira da pessoa jurídica. E aí o negócio é não se enrolar, né? Não se enrolar na empresa, com os clientes e com a receita. Sim. E outra coisa também, é uma questão de informação. A informação tem que ser certa. Tem muitas... Senão dá falsidade ideológica. Exato. E outra coisa, nós temos muitas pessoas jurídicas que estão com lucro, mas têm uma carteira de clientes com títulos vencidos e de difícil liquidação. E muitas vezes estão no ativo, podendo ser dado baixa, lançado como despesa. E é uma despesa operacional dedutível do imposto de renda. Perfeito. Tá? Isso é muito importante. São créditos de difícil liquidação e todo crédito de difícil liquidação tem prazos de vencimento. Não, vencido menos de 6 meses não é de difícil liquidação. Difícil liquidação é depois de 6 meses de vencido. E aí nós temos que examinar o que a lei estabelece. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho importante que realmente esse tipo de coisa, que nem sempre você consegue ter isso, não só na atividade diária, né?
mas sobretudo num canal que possa lhe transmitir essas informações, que muitas pessoas até pecam porque não tem essa informação, né, Salésio? Não é porque querem, né? E paga o imposto de renda por sai cara. Paga o imposto de renda sobre um crédito que ela não recebeu. Que ela não recebeu, porque exatamente. Quando vendeu a mercadoria, foi lançado como receita e paga o imposto. E não entrou dinheiro. Quando não entrou dinheiro, aí mantém-se numa carteira de valores a receber, mas já está vencido, tem que baixar para reduzir o lucro e pagar menos imposto. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Muito bem, nós vamos agora ao espaço do nosso comentarista Luiz Braz, né, Braz, que sempre traz uma novidade aí para os nossos telespectadores. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço. Um céu azul, azul da cor do mar, como eu falava antigamente, não é? Mas serve para hoje também, não é? Porque, afinal de contas, nós precisamos que o nosso céu esteja sempre muito azul. Até porque, se nós não melhorarmos, Silvio, a educação, não apenas aqui em Porto Alegre, mas em todo o Brasil, nós não vamos conseguir melhorar a nossa sociedade. E aqui em Porto Alegre aconteceu, ou está acontecendo, alguma coisa que eu acredito que vem para melhorar, mas até ali, não é? Tem uma barreira. O prefeito municipal conseguiu um empréstimo de 80 milhões para a educação, não é? Isso é lá com o governo federal. Esses 80 milhões vêm e vão recuperar prédios, e vão comprar materiais, e vão fazer com que nas escolas tudo esteja, na verdade, em dia. Só que enquanto não se mudar o sistema que existe no nosso país, esse sistema político e que envolve também a educação, nós não vamos, de forma nenhuma, chegarmos à otimização que nós realmente idealizamos. Porque, olha só, vejamos só, os professores, quando eles estão insatisfeitos com alguma coisa, eles vão imediatamente e fazem greve. Então, significa o seguinte, enquanto nós não retirarmos da nossa Constituição esse direito do funcionário público de fazer greve, ora, meu Deus do céu, eu acho que nós não vamos chegar a parte nenhuma. Porque, afinal de contas, ninguém obriga uma pessoa a fazer um concurso público para ser funcionário público. Quando ele faz o concurso, ele sabe o que está esperando, ele sabe o que ele vai ganhar, ele sabe as funções que vai ter, não é? Sabe tudo. Mas ele acaba de fazer o concurso, e eu estou falando dos funcionários novos, e quando ele chega na função pública, ele vai fazer greve, não é? Mas ele sabia, ele fez o concurso sabendo do que estava acontecendo, e assim acontece com o professor. O professor também, a mesma coisa. Sabe por quê? Simplesmente porque também na educação, as pessoas, elas se engajaram em partidos políticos, ou se engajaram em ideologias vinculadas a partidos políticos. E por isso mesmo, eles fazem na educação o jogo do partido ou o jogo da sua ideologia. Não fazem o jogo da educação. Se fizesse o jogo da educação, com toda certeza, não iam fazer greve, porque afinal de contas iam colocar a criança em primeiro lugar, iam fazer com que esta criança pudesse aprender da melhor forma possível. Já existem regiões no mundo, como o caso daqueles países nórdicos, aonde a educação está sendo tratada realmente com uma fineza muito especial. Eu falo fineza porque eles estão modificando alguns hábitos, como, por exemplo, o aluno ficar na escola o dia inteiro. Eles dizem que não é assim que deve acontecer. Eles dão missões para que os alunos possam realmente ter que se manifestar e levar depois esta matéria para os seus professores e discutir com os seus professores. Eles estão ensinando lá nesses países a essas crianças a elas serem líderes realmente, a elas terem autonomia, elas poderem realmente progredir. Enquanto que aqui, infelizmente, nós estamos ainda tentando resolver alguns problemas no campo material e ficamos só nisso. Infelizmente, aquilo que se trata realmente de educação, que poderia realmente elevar a criança, fazer com que a criança pudesse se tornar um grande cidadão do amanhã, mas isso o professor não está nem aí. O professor está preocupado com o seu salário, porque só se discute salário, e está preocupado com a sua ideologia e com o seu partido político. Ele quer que o seu partido
possa assumir, não é, as rédeas, tanto da Prefeitura, como do Estado, como da União. Não está preocupado se nós vamos ter uma criança boa para enfrentar as suas dificuldades da vida no amanhã ou não. Isso não é preocupação do professor, infelizmente. Então, esses 80 milhões, muitas vezes, vêm aqui jogado fora e nós, depois, vamos ter que pagar tudo isso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, na Nardon Inácio Editores e Consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose Rio Grandense, há mais de 55 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, eu estou recebendo aqui a visita do Dr. Fernando Zanella. Fernando, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Prazer é meu, senhor. O Fernando que tem uma atividade grande nessa área do direito civil e também está atuando nessa questão dos fretes, do setor de fretes no Brasil, né? É um problema sério, né? Essa semana tivemos aí, o pessoal estava mais ou menos preparado para uma greve dos caminhoneiros, né? Não aconteceu isso porque houve um acordo entre o governo e os caminhoneiros, é isso? Não diria que chegou a haver um acordo. Foi o cumprimento da Lei 13.703 de 2018, Silvio, que é a lei que converteu a medida provisória 832, que a partir do momento em que, ou durante o movimento da greve dos caminhoneiros, foi promulgada essa medida provisória que, posteriormente, foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Né? E essa lei trouxe uma emenda que não havia no projeto, na medida provisória, qual seja um gatilho para reajuste automático para mais ou para menos do preço dos fretes, sempre que o óleo diesel tivesse uma oscilação, repito, para mais ou para menos. Todos torcemos, claro, que fosse para menos, né? No preço do óleo diesel, que ele tem uma parcela significativa na composição dos custos do transporte rodoviário de cargas, né? Então, como a Petrobras promoveu um reajuste que foi na casa de 13%, imediatamente a ANTT, que é o órgão encarregado da elaboração da tabela dos pisos mínimos do valor dos fretes, corrigiu, evitando assim que houvesse essa anunciada paralisação. Mas tem um outro assunto que está pendente. Eram duas pautas, e falo isso pelo que a gente lê e ouve na imprensa, né, Silvio? Porque os caminhoneiros estão reclamando que a ANTT não está fiscalizando devidamente ainda o cumprimento dessa lei. Então, essa é outra reivindicação que está pendente. A ANTT está prometendo, tenho notícias de que ontem teria iniciado assim uma fiscalização mais minuciosa a respeito do cumprimento dessa lei.
Quer dizer, trabalho não falta para ti, né, Fernando? A consultoria foi grande desde esse momento, porque surgiram muitas dúvidas. Nós prestamos a assessoria jurídica para o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística, o CETSERGS, e por uma porção de empresas associadas, e a gente, nesse período, fez aí uma série de eventos, de debates, de palestras, de troca de ideias, recebemos, inclusive, técnicos de fora, que vieram, por exemplo, da NTC, especialistas, assim, na composição dos custos do transporte, para podermos entender melhor a aplicação disso. Estamos aguardando, né, o mercado todo está aguardando a definição. Primeiro, sobre a constitucionalidade ou não dessa medida, porque há 3 ações em tramitação, o ministro Fux é o relator e está conduzindo esse processo, tentando encontrar uma conciliação, né? E também há um procedimento interno na ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que está prometendo melhorar, readequar a tabela, porque o mercado entendeu que ela tem distorções dentro do próprio âmbito do segmento do transporte rodoviário de cargas. Há um entendimento de que houve alguns equívocos, algumas distorções ou incompreensões. Exemplifico: o transporte de produtos perigosos. Vamos citar aqui o transporte de produtos petroquímicos, por exemplo, líquidos, que tu tem aí inflamáveis, tu tens uma série de outros produtos, né? Sim, explosivos, inflamáveis, principalmente produtos tóxicos. Eles têm um transporte que exige maior cuidado, equipamentos muito mais caros do que o transporte da carga geral, que tu fazes com um caminhão que tem pelo menos nos equipamentos, nos acessórios, nos semi-reboques, um equipamento de valor menor. Ele tem um custo, portanto, menor. Claro, mas, no entanto, a tabela está, assim, esta primeira tabela que hoje está em vigência, ela está com um valor maior para o custo da carga geral do que para o custo das cargas frigoríficas, que também tem um equipamento mais caro, e da carga de produtos perigosos. Tem algumas distorções que precisarão ser adequadas, e a NTT, pelo que a gente já escutou e lê a respeito, eles estão prometendo corrigir, mas não se sabe ainda quando publicarão essa nova tabela. Talvez só em janeiro, outros esperam que seja mais brevemente. Nós não temos como ainda precisar essa data. Por hora, temos que trabalhar em cima da realidade, que aí está. O país, né, como o Brasil, que o transporte dos alimentos, sobretudo na base da rodovia, sofre, claro, com essas questões quando existem esses desentendimentos, quer dizer, essas coisas, incompreensões e tal. Agora, é claro que não é só a questão do combustível que pesa no valor do frete, da carga, naquele valor que também nós, enquanto consumidores de alimentos e tal, pagamos, porque o frete, ele representa naturalmente o transporte dessa mercadoria do campo para a cidade, para nossas casas. Mas também, né, Fernando, a questão da infraestrutura das estradas. Eu fico vendo, é um horror, como no norte do país, por exemplo. Eu quando, na década de 70, eu fiquei 3 meses na Transamazônica, andei 1.000 quilômetros na Transamazônica. E a Transamazônica, naquela época, era um Eldorado para transporte lá desde Manaus até Pará, até Belém, no Pará. E até bem aqui embaixo, uma outra cidade que tem ali, que é muito famosa também. Então, a Transamazônica fazia isso aí. Bom, a Transamazônica está abandonada, mas não só a Transamazônica.
As grandes rodovias federais estão abandonadas, né? E isso também pesa muito no aumento do frete. Não tem dúvida disso, né? E o custo tanto da falta de infraestrutura rodoviária e logística, ele encarece muito. Quanto tempo um caminhão permanece parado na atividade essa de principalmente sair e chegar dos grandes centros urbanos, né? Isso aí tem um custo bastante grande e tem uma série de complicações. Locais de parada. A lei hoje determina que haja paradas, intrajornadas, assim, para que o motorista tenha uma jornada de trabalho controlada, não tão exaustiva. Só que, na esmagadora maioria das rodovias, não existem pontos de parada onde o motorista possa descansar com segurança. Então, às vezes, os motoristas se veem obrigados, e insisto, até pela questão da segurança, de, ao invés de parar, prosseguindo uma viagem até encontrar um lugar mais seguro onde ele possa parar. E isso pondo em risco não só a sua vida, como a vida dos demais, né? Parando, claro, em locais inapropriados e eu diria até inexistentes, né? Inexistentes. A falta de infraestrutura é lamentável. As nossas estradas aqui no Rio Grande do Sul, então, são absolutamente insuficientes, carentes, né? Vejamos aqui a BR-116, o único acesso ao Porto de Rio Grande, né? A estrada estava em processo de duplicação, que agora, no início, em ritmo acelerado, com promessas de entrega ainda no governo da presidente Dilma. Infelizmente, a gente transita aí e olha aquele abandono, né, que já encareceu sobremaneira também, segundo as informações, o orçamento inicial da obra, né, porque o abandono vai deteriorando. Sem falar que nessa rodovia aí, estamos pagando os pedágios mais caros e abusivos do Brasil, né? Eu considero absurda a prorrogação dessa concessão, né? Não sei se tu percebeste isso, mas todas as rodovias aqui, elas do Rio Grande do Sul, elas foram pedagiadas lá na época, se eu não estou enganado, do governo Brito. E todas foram pelo período de 15 anos que já expirou. Já expirou. Exceto esta... Da 116. Exatamente, da 116, que o governo do estado devolveu para o governo federal, e o governo federal, na época, quando então o ministro dos Transportes era o Eliseu Padilha, resolveu firmar um termo aditivo àquele contrato com a concessionária de então, que é a Ecosul, e fez uma prorrogação daquele contrato em 12 anos e 8 meses. Então, aquele contrato e um aumento dos pedágios de 55% sobre o preço anterior na largada. Que já era alto. Que já era alto. Tá? Então, isso aí encarece sobremaneira o custo do transporte aqui para o estado, e essa concessionária não tem nenhuma obrigação assim de contrapartida. A duplicação não passa por ela, é com dinheiro público. Então, isso eu considero assim, um prejuízo muito grande para o nosso estado, né? Fernando, como é que tu estás vendo aí o processo eleitoral no Brasil? Nós estamos num momento assim que o Brasil precisa mudar tudo, quer dizer, muita reforma, tem que reconstruir o país. Qual é a tua expectativa? Puxa, a minha expectativa é que nós tivéssemos aí um líder confiável, empreendedor, e que nos conduzisse àquilo que a gente sempre
eu, pelo menos, sempre almejei desde sempre, que era ter um país próspero, seguro, Justo, educado, né? E justo. O tempo vai passando, nós vamos ficando velhos e a situação cada vez está pior. Falta de segurança, falta de infraestrutura. Veja, nós estamos falando das estradas aqui. Isso que não falamos das ferrovias, dos aeroportos, das hidrovias, um país desse tamanho. E da grande corrupção nesse país, né? Que esse é o grande funil que leva, canaliza recursos. Né? Uma coisa, a falta de gestão, né? Agora a gente está vendo, convivendo com essa tristeza aí do museu lá do Rio de Janeiro, que sofreu esse incêndio gravíssimo aí. Que mostrou, né, Fernando? Mostrou muito bem como é o trato da gestão pública nas coisas, né? Pois é, ontem eu vi uma entrevista, até peguei em andamento, mas não pude anotar o nome do entrevistado, mas ele forneceu um dado que foi para mim estarrecedor. Enquanto que não havia verba para investimento na manutenção, daquela casa, daquele museu, paralelamente, em uns governos recentes aí, foram nomeados 425 cargos de carreira estruturada no Ministério da Cultura. E tudo dados para um partido chamado PSOL, né? Um partido que não tem tradição nenhuma. Quer dizer, aliás, começa por aí, né? Isso não tinha que ser cargo para partido, tinha que ser para gestores públicos, né? Eu não sei te dizer se os cargos eram para que partido, porque esse dado eu não vi, mas casualmente, um dado assim, poxa, se a gente cotejar lá... O dinheiro foi só para pagar funcionários. 37 dias antes do incêndio, houve um laudo de um engenheiro dizendo, olha, a situação está delicada, está perigosa, né? E nós carentes de infraestrutura, assim, lamentável. É aquilo que eu disse, eu lembro sempre, eu era criança e sempre pensava assim que o amanhã ia ser melhor. Poxa, que nós íamos deixar um legado para nossos filhos e netos. Vamos melhorar. E que legado estamos deixando, é verdade. A gente parece que está regredindo. Eu acho assim uma coisa deprimente. Eu tenho amigos que migraram, né? Que foram morar nos Estados Unidos e na Europa. A gente convive com jovens assim e percebe a vontade de pessoas de se mudarem daqui pela falta de segurança. Tu não poder andar na futura, rua. Né? E de perspectiva futura, né? Quer dizer, se a nossa perspectiva futura ser a Venezuela, tem que ir embora mesmo. Quer dizer, agora nós temos que resistir. Eu acho que essa é a oportunidade nesta eleição de resistir a essa onda que vem aí para fragilizar o país, para fazer o Brasil ser uma vergonha mundial como está sendo. Há movimentos aí que nós sabemos muito bem de que são, qual é a origem que são e para que estão lá, qual é o propósito deles para acabar com a civilização brasileira, com a nação brasileira. Então eu acho que, olha, está na hora de nós dar um basta nisso. Né, Fernando? Esperamos que assim seja, né? Que o nosso povo tenha sabedoria e dentre os candidatos que aí estão, escolha mas o menos pior, né? Sim, aquele que pode nos dar uma luz no fim do túnel, né, Fernando? É o que a gente espera, né? E não só para a presidência da República, como para os demais. Que é importante, Congresso Nacional, Assembleia. Porque ali é que passam não as leis. Né? Ali é que passam ou não as leis, né? Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que espero que mais vezes venha o programa. O Fernando, que é um grande ícone na área do direito civil aqui do Rio Grande do Sul. E parabéns aí pelo trabalho que tu realiza, Fernando. Muito obrigado. Até a próxima. Estar contigo aqui. Um grande abraço, então. Muito obrigado. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, nesse espaço de economia e desenvolvimento, eu estou trazendo um camarada aqui que é uma relíquia, digo assim, uma das pessoas, para os amigos, para os familiares, para quem conhece. O Jorge. Jorge, prazer em tê-lo aqui. Jorge. Prazer é todo meu. O grande, meu nome é Jorge, né? Jorge, tu tem uma história, Jorge Luiz Martins, tu tem uma história muito bonita, né, Jorge? Uma trajetória toda de superação, de abnegação, mas sobretudo de perseverança. É ou não é? Eu deixo para ti analisar, né? E os telespectadores também. Queria parabenizar a todos, né? E dizer que realmente muitos acham que eu sou uma exceção, né? Que poucos se salvam como eu me salvei. Porque se tu observares, eu fiz um caminho totalmente inverso, né? Enquanto todos faziam uma trajetória, eu fiz uma trajetória totalmente diferente. Porque na época que eu fui quase 6 anos menino de rua, aqueles meninos daquela época não estão mais aqui, né? Se perderam nas drogas e todos morreram, só sobrou eu daquela época. Então, muitos acham que eu sou uma exceção. Eu acredito muito, assim, a minha avó me criou até os 10 anos, mas eu acredito muito no desígnio divino. Eu acho que eu tenho essa missão de estar aqui contando a minha vida hoje, porque eu vivi em cemitério, dormia em carros abandonados, quer dizer, era muito difícil, meu apelido era múmia paralítica, muitos achavam que eu tinha morrido, e eu voltei depois de 18, 20 anos à minha cidade natal, que eu sou natural de Novo Hamburgo. Ah, de Novo Hamburgo, E uma cidade próspera, né? É uma cidade próspera, Já foi mas muito próspera também. Na época não tinha Sindeca, não tinha conselho tutelar, não tinha direitos humanos, então eu nasci, bem dizendo, num regime militar e era diferente, porque quem mandava era o delegado, o padre na cidade. Então tu era visto assim como bandido, como marginal. Então eu não tive estrutura familiar, porque meu pai era presidiário e a minha mãe era doente mental quando eu nasci. E o meu pai me rejeitou, dizia que eu não era filho dele. Tu tinha tudo para dar errado. Tudo. De certa maneira, em algum tempo desse errado, mas eu sempre acredito assim, eu sou evangélico, que Deus tem um propósito para cada um de nós. E o teu propósito, de repente, é ser o que é hoje e mostrar para aquelas pessoas que estão na condição que tu esteve, né, para que tem saída, né? É isso que nós queremos trazer aqui no livro Meu Nome é Jorge. Meu nome é Jorge, né? Esse é o meu primeiro livro biográfico, eu tenho 5 livros, vou lançar o 6º agora, que se chama Sentimentos. Estou me dedicando hoje à literatura porque eu achei essa veia, né? As pessoas começaram a me cobrar. Muitos que me conheceram, depois me tornei empresário, escritor e professor, ator também. E palestrante hoje, no Brasil inteiro. Direto. Né? E me cobravam, né? Tu tem que escrever, tu tem que contar a tua história, né? Tu é um exemplo para todos os jovens, né? Nosso país, um gaúcho aqui que venceu na vida, porque realmente tu passar 2 meses, 3 meses, 6 meses nas ruas é uma coisa. Agora passar 5, 6 anos e sobreviver, ser acordado com um balde de água na cabeça, né? Ser corrido. Eu fui preso com 11 anos de idade porque estava dormindo embaixo do porão de uma casa. Então é muito difícil. E chegar na idade que eu cheguei hoje, com a saúde mental, é mais raro ainda. É mais difícil ainda. Então eu me tornei uma referência para os jovens. Eu faço palestras, trabalho nas escolas, Feira do Livro, já fui patrono de mais de 25 municípios, fui a mais de 220 municípios no estado do Rio Grande do Sul, estou indo pelo Brasil levar minha vida. Agora estou fazendo as viagens também nos cruzeiros marítimos, né? No projeto Falando Verdades.
Quer dizer que tu é um camarada com uma certa e grande mobilidade. Tu não para em qualquer lugar, né? Eu sou bem diversificado. Não para em lugar nenhum, né? É bem diversificado, é verdade. Eu achei essa veia, né? Porque eu fazia de tudo para sobreviver. Quer dizer, eu engraxava sapato, vendia jornal, eu fui catador de papel. Então, eu aprendi a comercializar e, principalmente, a tratar com as pessoas. Né? Porque o relacionamento, ele é mágico. Então, tu mostrar seriedade, tu ser honesto, é isso que eu quero trazer através do meu livro, né? E a honestidade e principalmente também a dignidade, né? Tu ter dignidade. Então as pessoas enxergam e sentir. Porque todos nós trazemos uma história. E nós somos o protagonista, o responsável pela nossa trajetória e pela nossa história. E, Jorge, é importante o seguinte, né? Nós vivemos um mundo hoje, aqui, por exemplo, as drogas estão hoje tomando conta dos nossos jovens. O jovem está desempregado, problema familiar e tal, o cara vai para as ruas e é viciado. Exatamente, viciado. Acaba se tornando viciado, acaba se tornando refém, né? Do pessoal das drogas aí. E cada vez mais, esse teu exemplo deveria, então, ser levado em conta, né, Jorge? Que tem saída para isso. Queremos trazer, através do filme, longa-metragem, né? Já trabalhar nas famílias, dentro das escolas, porque um país só tem progresso se investir em educação. Nós temos que investir em educação. Né? Eu acho que tudo esse sistema político agora, né? Isso que aconteceu na nossa política, essa depuração aí, eu acho que vem calhar para o bem. Tá? Nós temos que ter mudança, o povo quer mudança. E nós temos que exercer nosso direito de voto, nós não podemos nos eximir. Nós temos que votar, exercer a cidadania. E temos que começar a investir nesse país na educação. Porque isso aí é um projeto para mais de 100 anos, porque nós perdemos muito. Nós temos que resgatar os valores, a família, que é a base de tudo. Aí. Quando tu coloca isso, a família, valores, né? Tempo atrás, hoje não tanto, mas o livro é importante. Tanto é que Monteiro Lobato dizia que uma nação se faz com homens e livros. Né? Então, esse é o livro de Transformação, outro livro além do Meu Nome é Jorge. O que trata esse livro aqui, Transformação? Esse livro eu lancei ano passado no Cisne Branco, na Feira do Livro de Porto Alegre. Ele é um livro infanto-juvenil, ele procura resgatar os valores familiares. Né? É um menino que tem tudo para se perder e ele se transforma através da educação, através da leitura. Tem uns 6 personagens aqui, tem professores aqui também. Ele também fala em Deus, né? Sim, claro. Porque ele pede para Deus através de um sonho e ele recebe um anjo através de um sonho que orienta ele. E ele segue esse caminho e escapa das drogas, escapa da criminalidade, se forma e tem um sucesso ainda no final. Perfeito. E o que tu está fazendo agora? Qual é o teu projeto hoje? O meu projeto hoje é o longa-metragem Meu Nome é Jorge, mas principalmente focado mais nas escolas, na educação. Né? Na instituição também, escola. Eu trabalho muito com feiras do livro. Dou palestra, participo de CIPATES, empresas, palestras institucional. Trabalho também como professor em sala de aula. Oriento professores, trabalho com professores na formação de professores e não tenho parado, a minha agenda está cheia pelo município. Tá, Jorge, aqui, esse é o primeiro papo com o Jorge, que o Jorge, com certeza, eu vou ver se consigo, nesses tuas andanças para cá e para lá, um espaço para ele estar aqui no programa sempre, né? Porque nós estamos carentes realmente de espaços, pessoas que possam transmitir para vocês, jovens que estão aí, por exemplo, muitas vezes a família desestruturada, não sabe o que fazer da vida, estão desorientados, que tem sempre uma saída. E essa saída está nesses valores, né? A partir da família, a partir de crer que Deus também está contigo, que tu podes fazer as coisas, que tu é um propósito de Deus aqui, como foi o Jorge. Estava nas drogas, estava nas ruas e tal, e hoje é um exemplo de superação. Né? E vamos ver se tu consegue esse espaço aí para vir aqui. E trazer, né, o valor familiar, resgatar os valores, porque os pais têm que deixar de ser narcisistas, aprender a dizer não para os seus filhos, conviver mais com os seus filhos, porque a geração mudou. E hoje não se cria os filhos para enfrentar problema. Está vendo aí aumento de suicídios, né? Em jovens. E a tendência é aumentar. Por quê? Vendemos, às vezes, para eles a felicidade como se fosse um direito e não como se tivesse que ser conquistado. E a felicidade é uma conquista. Tudo que você tem é uma conquista que você faz. Ninguém faz por você, você é que faz. Esse é o problema. Exato. Né? Nós temos que educar nossas crianças de dentro para fora. E não de fora. Jorge, que bom te ver. Qual é o contato, o pessoal quer fazer um contato contigo, qual é o telefone aí? Quem quiser fazer um contato, através do meu e-mail, meunomejorge@gmail.com, né? meunomejorge@gmail.com, ou através do meu celular, através do 98 019 2144.
98019-2144. Grande, Jorge, um grande abraço, muito prazer em conversar contigo, né? Te conhecer pessoalmente, a gente se passa muito aí nessas trajetórias da vida, né? E não tínhamos tido essa oportunidade de conversar sobre esse tema importante. Obrigado, tomara que dê certo o nosso quadro aqui e podemos esclarecer também, né? Tratar mais sobre educação e sobre a cultura. E sobre a família, né? Olha o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Que triste verdade. Aquilo, né? Tanta corrupção, tanto desvio de verba, não tínhamos dinheiro para cuidar das nossas origens, né? Perfeito. Bom, um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Silvio, há 196 anos atrás, um homem cujo amor imenso pelo Brasil, comprovado por rico acervo histórico documental, declarava a independência do nosso país. De fato, Dom Pedro I, pressionado pelas revoltas internas entre os soldados portugueses e o movimento patriota, pelas cartas régias que chegavam da Europa determinando que as províncias brasileiras fossem ligadas diretamente a Portugal, que todas as decisões do príncipe regente fossem anuladas, bem como que ele voltasse a Lisboa, além da previsão de tropas portuguesas a chegarem para debelar as ideias de Dom Pedro pela unidade do Brasil, na intenção de retornar nosso país à condição de colônia, fez com que uma grande mulher, nossa imperatriz Dona Leopoldina, nomeada regente por Dom Pedro durante sua viagem a São Paulo, encaminhasse mensagem ao marido, sugerindo que ele proclamasse a independência. E tal foi feito. E foi feita a independência. Mas o país está independente? Não. Nós somos a âncora que não permite ao Brasil navegar livremente e cumprir seu papel de grande nação que é. Chega! Vamos assumir as rédeas do nosso país e proclamar na República uma independência que só foi obedecida pelo último governante patriota, Dom Pedro II. Deixemos o Brasil ser independente. Paremos de aprisioná-lo no discurso confortável coitadista. Mães e pais, ensinem seus filhos o respeito à lei e à pátria. Trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, sejam proativos, deem o melhor de si, façam um trabalho de qualidade. Estudantes, respeitem professores e colegas, leiam, cumpram suas tarefas escolares com afinco. Empresários, se querem um país liberal, o construam. Sejam empreendedores, criativos, assumam os seus riscos e não aproveitem para, ao lado do discurso liberal, assim que possível, passarem a mamar no suor público, buscando isenções fiscais, juros subsidiados em bancos públicos, benesses em concessões de serviços públicos, entre outras vantagens. Profissionais que foram beneficiados por formação superior e de pós-graduação no bolso da população. Médicos, advogados, engenheiros, entre outros, formados em universidades públicas, ofereçam algum tempo ao voluntariado nacional como forma de retribuição ao povo brasileiro que custeou os seus estudos. Enfim, brasileiros, vamos assumir nosso país. Em 7 de outubro,
Esta é a única bandeira que pode nos unir. Não interessa partido A ou B, simpatia por esquerda, direita ou centro. Precisamos escolher quem realmente consideramos que tenha alguma característica de amor à pátria. Chega de elegermos pilantras que fazem da política meio de vida para benefício próprio. Não se iludam. Os mesmos deputados que concedem cota e bolsa hoje foram os que, durante a Constituinte do Império, em maio de 1823, negaram a Dom Pedro I a abolição da escravatura. Sejamos da pátria filhos, para que ela possa nos receber como mãe gentil. Que realmente nossos peitos e nossos braços sejam muralhas do Brasil. Muito obrigada. Muito bem, estamos no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, o último bloco do programa, e vamos conversar com o Rui Simon. E aí, Rui, como é que está o amigo? Tudo bom. Consultor previdenciário, mas tem um assunto aí, né, Rui, que fala muito da questão da previdência também, que foi a imprevidência, que é a questão do incêndio lá do museu. É quase impossível a gente não tratar disso, ou comentar isso, né? Então, para que a gente tenha isso como um ponto inicial, para que nunca mais aconteça, eu dei uma ideia que a gente poderia fazer a respeito desse prédio lá. Então, hoje, se comenta que existem verbas federais de vários órgãos, né, do Ministério, do BNDES, Petrobras, etc., bancos, inclusive, privados, para reconstruir. Mas ninguém consegue reconstruir um museu. Você reconstrói o prédio físico, mas o acervo já era. Não tem nenhuma possibilidade de reconstruir aquele acervo. Ah, mas outros museus no mundo, ninguém vai doar coisas de primeira linha ali. Vão doar alguma coisa que tem lá em duplicidade, ou alguma coisa parecida. E ainda mais sabendo de como o Estado trata essas coisas. Né? Falta de gestão, falta de responsabilidade. Mas a gente fica pensando, mas quem é o culpado disso, né? É o conjunto, porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro era a entidade mantenedora. Mas e a verba que vem? A verba vem do governo. Mas não tinha nenhum órgão do governo que fiscalizasse, os bombeiros não fiscalizavam. Então, é o somatório de descasos. A minha ideia é uma coisa bem simples, que não se reconstrua o prédio. Deixa aquele esqueleto lá, basicamente como um símbolo do descaso nacional perpétuo. Fazendo só uma analogia, Silvio, quem lembra de uma imagem de Hiroshima, no Japão, vê aquele esqueleto daquele único prédio que restou em pé depois da bomba em 45 lá. Pois bem, aquele prédio não foi reconstruído. Ele ficou lá como símbolo de uma tragédia. Não cabe, né, a gente comentar quem é que estava certo, quem não estava. Isso não importa, a história vai julgar. Mas o fato é que aquele prédio lá é sempre um alerta para que isso não se repita. Então, esse prédio, essa obra física ali, não seria o caso de reconstruir. No máximo, cobrisse ela e deixar lá dentro exatamente assim, um museu do nada, para que as pessoas, quando entrarem ali, tenham consciência de que outros museus no Brasil estão em situação tão precária extrema quanto estava precária, aquela, né? Uma coisa assim. E os governos, que se saiba, nenhum tem o cuidado de priorizar isso. Então, um povo sem história é um povo que não merece prosperar, né? Que não preserva a sua história, não tem como evoluir. A ideia central seria sempre preservar tudo que o país tem e evoluir né, culturalmente. Infelizmente, eu fico muito triste com o que tem acontecido e principalmente esse fato agora que ocorreu com o Museu Nacional.
Agora, a verdade é a seguinte, né? Isso tudo aí remete para a questão da participação do Estado. Onde tem o Estado, nós vemos que o Estado é um mau gestor, o Estado não é... Porque, na verdade, a questão do Estado é muito abstrata. Por que na iniciativa privada não acontece isso? Porque a iniciativa privada é uma coisa concreta, material. Quer dizer, toda ação corresponde a uma reação. No Estado, não. Nem toda ação corresponde a uma reação. Não acontece isso, porque é uma questão abstracional. Exato. O Estado é uma coisa abstrata. E as pessoas acham que tem que ser do Estado, tudo tem que ser do Estado. Ainda tem essa mentalidade no Brasil. Quer dizer, você vai ver as rodovias federais, estaduais, são péssimas. Agora, pega uma rodovia em que ela é gerida pela iniciativa privada, é completamente diferente. Então, o que nós preferimos? Uma porcaria, por sendo do Estado, ou um trabalho eficiente, mesmo que seja da iniciativa privada? Com certeza, essa última opção. Basta dizer o seguinte, quem frequenta órgãos públicos, qualquer órgão público, você vai numa delegacia de polícia hoje, ela fica muito aquém do tolerável. São prédios decrépitos, com instrumentos decrépitos, com máquina de datilografia e por aí vai. Vai em qualquer outro órgão federal é a mesma coisa. Não órgãos do INSS caindo aos pedaços, quer dizer, tudo que é órgão público está deteriorado, tá? Esse é o Brasil. Exatamente. Isso é inadmissível. Alguém tem que ser responsabilizado um dia, de alguma forma. O Ministério Público é meio inoperante, mas enfim. Quem viver, verá. Vamos ver que, tomara que nós tenhamos nessa eleição, assim, a sabedoria de votar numa pessoa que possa fazer essas mudanças radicais que nós precisamos, tá? Verdade. Simon, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. O nosso Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.